Fala, gente rica, como é que vocês estão, doido? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre as ações do Grupo Renova, um dos vídeos mais sugeridos aqui no canal nos últimos dias. Agradeço aí todos os inscritos que sugeriram os vídeos. A Renova Energia, que negocia com os três tipos de ações, né? Ações preferenciais, ações ordinárias e ações Unities. A empresa divulgou os seus números do primeiro trimestre, os números que muita gente olhou e falou, foi uma desgrameira, mas calma, vamos entender o que impactou o primeiro trimestre do Grupo Renova. Vamos falar também sobre a recuperação judicial, por isso se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para tu ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal interagir com a galera. E sem mais converseiro, bora falar de Renova Energia. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos. Trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Se você olhou para as ações do Grupo Renova e viu ali as ações preferenciais, as ações ordinárias na casa de R$1, né, R$1,04, as ações Unities em R$3, e está interessado em investir, fala assim, vou comprar essas ações que está baratinho. Calma, você precisa estar ciente de que a empresa está dentro de uma recuperação judicial com um passivo, né, comparado aí com o que a empresa gera de receita bastante salgado. Por isso, muita calma nessa hora, é preciso analisar muito detalhadamente e saber aonde que você está entrando. Mas como já é sabido por todos, a Renova Energia, como o nome já diz, né, é uma geradora de energia renovável, energia eólica, energia solar, e ela entrou em recuperação judicial por conta de muita corrupção que teve na época. A empresa acabou contraindo bastante dívida, né? É um dos principais problemas desse país nosso aqui. É o diabo da corrupção que não deixa nada andar nessa desgrama desse país. E durante esse processo de recuperação judicial, a empresa já fez bastante coisa, né? Já se desfez de alguns ativos, já reduziu bastante esse seu passivo, mas o passivo ainda é alto. As ações estão negociando agora bem próximo ali de R$1, né? Reflete o que a empresa está entregando de resultado? Eu não diria que reflete o que a empresa está entregando de resultado, mas reflete a situação atual da empresa, que é um passivo alto, recuperação judicial. Os resultados da empresa, você que é investidor da Renova, precisa ter ciência dessas oscilações. Em algum período a empresa vai divulgar bons resultados, outros períodos vai divulgar resultados não tão bons, outros resultados ruins, e tem muita coisa que também vai impactar ao longo de toda essa trajetória da empresa de recuperação. Vamos dar uma olhada nesses números do primeiro tri, depois a gente volta comentando o que afetou o primeiro trimestre da empresa. Aqui nós vemos alguns dados da produção de energia eólica nesse período. A gente vê que ventou bem menos, isso aqui impactou as receitas da Renova. Olhando a performance de metros por segundo, a gente vê uma queda no período de 21%. E aqui nós vemos como foi a produção de energia da Renova desde janeiro de 2023. Então a gente vê uma oscilação bastante grande aqui. Ela cresceu até março de 2023, depois caiu um pouco em abril, depois até junho ela deu um pico, né, que foi o maior pico, né, de produção, cerca de 126 gigawatts. Depois ela caiu bastante até janeiro agora de 2024, que foi a menor produção de energia da Renova, de apenas 43 gigawatts. E finalizou o mês de março com uma produção de 63 gigawatts, fechando o período aí, o trimestre, com uma produção de 160 gigawatts. A gente vê aqui, ó, nos períodos, por exemplo, o primeiro trimestre de 2023, a produção foi de 279 gigawatts. O segundo tri foi de 321 gigawatts, que foi o pico, né? O terceiro tri, 280 gigawatts. Finalizou o ano de 2023 com 202 gigawatts e o primeiro tri 160 gigawatts, ou seja, caiu bastante a produção de energia, impactada aí pela menor ventania naquela região ali de Caetité, na Bahia. Vindo aqui para o release, nós vemos a mensagem da administração que diz o seguinte: iniciamos o ano de 2024 convictos e focados nas prioridades estratégicas do nosso negócio, dando continuidade a tornar a Renova Energia uma plataforma integrada de desenvolvimento, implantação e operação de projetos de energia renovável. No trimestre anterior, comentamos do início da implantação da área de comercialização de energia, atacado e varejo,
Tal medida nos possibilita hoje na construção de modelos de negócio para o mercado livre de energia e também implementar parte do pipeline de projetos. No início de 2024, parte do setor eólico no Nordeste brasileiro foi prejudicado com a baixa velocidade dos ventos e que também afetou o Grupo Renova. Isso fez com que novamente nos desafiássemos para a redução dos nossos gastos a fim de manter as margens. No primeiro trimestre de 2024, a receita líquida total atingiu 42,6 milhões de reais, decréscimo de 35,5% em comparação com o mesmo período de 2023. A companhia apresentou um EBITDA ajustado de 4,7 milhões de reais e prejuízo líquido de 61,9 milhões de reais. Aqui nós vemos alguns destaques. A companhia efetuou o pagamento de 10,3 milhões de reais em fevereiro aos credores classe 3. Com relação ao plano de recuperação judicial, a empresa está finalizando a elaboração de um novo aditivo ao plano de recuperação judicial, de forma a refletir os entendimentos acordados com os credores com garantia real para uma nova extensão dos prazos e condições de pagamento, sem qualquer impacto para os demais credores da companhia. Em abril de 2024, foi concluído o ajuste de preço sob a forma de earn-out, conforme previsto no contrato de compra e venda do complexo eólico Alto Sertão 2 entre a companhia e a AES. O impacto deste ajuste de preço foi positivo no resultado da companhia em 65,6 milhões de reais, com impacto no caixa de 22,2 milhões de reais. O que é esse earn-out? Isso aqui é uma cláusula contratual que permite à companhia receber repasse financeiro da compradora, caso aquele negócio que foi vendido ele performe acima da média. Então isso aqui aconteceu, a AES acabou lucrando muito mais, o negócio acabou sendo muito mais positivo do que a AES imaginou ali na sua compra, né? Então ela repassou esses valores aqui para o Grupo Renova. Aqui nós vemos alguns números consolidados, como por exemplo a receita bruta teve uma queda de 32,7%, atingindo 48.550.000 reais. A receita operacional líquida, já citamos, né? Ficou em 42.587.000 reais, uma queda de 35,5%. A empresa comprou menos energia, né? Teve uma queda de 64,8% na compra de energia. Encargos regulatórios também teve uma queda, os custos operacionais também tiveram queda de 12,8%, depreciação também uma queda de 12,5%. Lucro bruto da companhia também foi um prejuízo, né, de 14.951.000 reais. As despesas administrativas cresceram 2,5%, depreciação administrativa caíram 29%, as receitas e despesas financeiras caíram 14,5%. Só que teve uma alta com impostos, né, de 92,4%. Já citamos o prejuízo líquido, né, que foi de 61.916.000 reais, um acréscimo nesse prejuízo de 39,3%. A margem líquida foi negativa em 145,4%. Aqui nós vemos os custos operacionais que na totalidade caíram 24,7%, ficando em 23.303.000 reais. Aqui nós vemos as despesas consolidadas que no primeiro trimestre de 2024 totalizaram 15,5 milhões de reais, se mantendo em linha, né, na comparação com o mesmo período do ano anterior. E as principais rubricas no primeiro trimestre foram o serviço de terceiro, né, que referencia gastos com consultoria, auditoria, assessoria, despesas administrativas, que teve uma redução de 17,1%, as despesas com seguros teve uma queda devido à não renovação das garantias que atendia a fase B, além da diminuição na contratação de apólice de risco comparado ao período de 2023. Olhando para a parte do EBITDA, a gente vê um EBITDA ajustado caindo 77,5%. Aqui nós vemos o resultado financeiro que foi impactado devido ao CDI menor comparado ao mesmo período do ano anterior. A gente vê receitas financeiras caindo 49,1%, ficando em 512.000 reais. A gente vê um resultado financeiro negativo de 33.814.000 reais, uma melhora de 14,5%. Aqui nós vemos uma melhora de 11,6% nos encargos do endividamento e nós vemos uma melhora nas despesas financeiras de 15,4%. Só que a empresa não teve rendimentos aí com aplicações financeiras, né? Caiu 45,2% esses rendimentos aí. Agora olhando para a parte da recuperação judicial, os passivos do Grupo Renova, negociados no âmbito da recuperação judicial, foram segregados em 4 classes, né? Como a empresa sempre cita nos seus resultados. O quadro abaixo
demonstra a movimentação do saldo em cada classe em 31 de março de 2024. A gente vê classe 1, que são credores trabalhistas, finalizando em R$118 mil. A classe 2 são os credores com garantia, que é o bicho feio da dívida do Grupo Renova, R$1.062.447.000. Classe 3, que são os credores quirografários, que são aqueles credores sem garantia, né? Que não tem garantia real. Ele fica mais pro último da fila ali. R$276.306.000. Classe 4, credores microempresas e empresas de pequeno porte, R$889 mil. E os credores extra concursais, né? R$31.360.000. Total do endividamento de R$1.371.120.000. Um endividamento que teve uma leve alta, né? Bom, a ventania saiu lá do Nordeste e foi para outro canto. E justamente, né, a baixa velocidade do vento impactou os números do primeiro tri da Renova. Mas é claro, tiveram outros problemas também, né? A empresa reduziu alguns custos e aumentou outros custos, mas no geral a receita foi impactada pela baixa geração de energia mesmo, de fato. Agora, você que investe nas ações da Renova, você precisa ter ciência de uma coisa. Os números, eles vão oscilar de um trimestre para o outro, em algum vai vir melhor, outro vai vir pior. Como, por exemplo, o quarto trimestre, né, que veio com lucro de R$125 milhões, todo mundo ficou feliz da vida, mas as ações não reagiram. Por que as ações não reagiram com o lucro do quarto tri? Por causa da situação da empresa. O foco do mercado em cima de uma empresa desse tipo é o endividamento. Então, enquanto a empresa não mostrar sinais claros de que está atacando de fato o seu passivo, as ações não vão performar. Mas é claro, a geração de receita impacta muito. Uma empresa que gerou uma receita em 2023 de pouco mais de R$200 milhões. Se você olhar para um passivo de 1,3 bilhão, quase 1,4 bilhão, é um descompasso muito grande. Você olha para o que a empresa consegue gerar e que ela tem de dívida, você fala assim, não consegue. Então a empresa vai precisar sentar com os credores várias vezes, né? Como já mostrado, a empresa prepara um novo aditivo para esse plano de recuperação judicial para conseguir alongar os prazos, né, do seu endividamento. Porque olhando para o que a empresa gera de receita, ela não vai conseguir pagar esse passivo, não tem condição. É 200 milhões anual de receita para um passivo de 1 bilhão. É impossível esse trem. Por que eu não entrei no papel ainda? Porque eu sei que esse processo de RJ, ele vai ainda perdurar por algum tempo. Então não compensa você deixar uma grana lá parada, né? Sabendo que esse negócio não vai acontecer agora e talvez para acontecer alguma coisa aí que complique mais esse processo de RJ. Então, quando eu olhar e entender que há sinais mais claros de que a empresa esteja perto de virar a chave, aí quem sabe a gente se posiciona. Por quê? É um setor que já é a realidade de energia renovável, né? O mundo inteiro carece de energia limpa. Então a Renova é uma empresa muito promissora assim, só precisa cuidar dessa parte desse passivo. O foco precisa ser na dívida. Não que você vai deixar de lado essas outras questões que eu citei, mas você precisa acompanhar de perto mesmo se a empresa está conseguindo resolver o problema do seu endividamento, como que ela está lidando com isso. A empresa vem pagando alguma coisa ali, outra coisa aqui, mas o grosso ali, né, a maior parte da dívida, que são com os bancos, a empresa vai precisar renegociar muito esse passivo aí. Então a questão de paciência. Os números de modo geral não é o que preocupa de fato, né, a Renova, e sim o seu passivo. Porque isso realmente vai acontecer, a empresa vai oscilar, né, entre números bons e números ruins. Tanto é que a empresa reportou um lucro no período anterior e agora reportou um prejuízo, reverteu este lucro. Mas a gente precisa acompanhar de perto o passivo. Aí a gente vê queda em todas as linhas, né, receita, EBITDA, geração de energia foi bem fraca, né? Mas a empresa, como é uma energia renovável, ela depende de fatores naturais, como sol muito forte, vento muito forte, para a empresa gerar bastante energia. Mas eu vejo a Renova num caminho sim de recuperação, mas não agora. Acho que vai demorar um pouco ainda para isso aí acontecer. A galera fica muito ali ansiosa com a saída da recuperação judicial. Calma, não é assim, você precisa ter calma, né? É até bom que a empresa continue em recuperação judicial, porque não adianta nada ela sair de um processo de recuperação judicial sem ter arrumado a casa.
precisa primeiro arrumar a casa. Às vezes as empresas até conseguem arrumar a casa e ainda continuam em recuperação judicial. Aí tem gente que é um exemplo desse aí, né? Mas a gente precisa ter calma e entender que esses números da Renova, eles podem sim, é natural, oscilar de um trimestre para o outro, né? Eu vejo a empresa focada em resolver esses problemas sim. Mas não faz sentido para mim ainda se posicionar. Mas para quem já está posicionado, não sei qual que é a estratégia adotada, não sei qual o percentual que você entrou, né? Deveria ter entrado com um percentual pequeno para você ficar sossegado. Eu não entrei ainda porque não compensa deixar um dinheiro parado, que eu sei que vai ficar lá parado e as coisas não vão acontecer tão cedo, né? No curto, médio prazo, as coisas não vão acontecer para a Renova, na questão de saída de recuperação judicial, na questão de resolução desse passivo todo aí. Então eu prefiro investir em outras coisas que já estejam me dando resultado. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!